Bem, pessoal, bem-vindos ao nosso quinto vídeo da série Portões Automáticos. E no vídeo de hoje nós vamos construir a estrutura de sustentação do portão, também conhecido como caixas. Então, vamos ao vídeo. Bem, pessoal, agora eu já coloquei aqui, ó, as peças centrais aqui da nossa folha do portão basculante. E já coloquei a tampa aqui do metalão. E agora que eu já tenho aqui as medidas definidas aí, como a largura e a altura, eu vou começar a fazer a estrutura e vamos preparar as caixas laterais e superior aí do portão. E o primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser fechar aqui, ó, realizar a costura aqui na nossa caixa superior aí. Vai ser a viga superior aí do portão, vai ser essas duas peças aqui que tem 180 milímetros, né, por 3 metros. Vai sobrar um pedaço aí que eu tô até de olho aí, que eu acho que futuramente eu vou fazer um fogãozinho a lenha com isso aí, pra gente fazer uns testes. E então, pessoal, já vou aproveitar aqui e falar a respeito dessa costura. Que posição que eu vou pôr essa peça aqui, com a costura para cima ou para baixo? Isso aí vai depender. Se o portão for coberto, você pode colocar ela para cima. Agora, se não for coberto, você tem que pôr ela para baixo, senão vai infiltrar a água aqui e vai enferrujar o seu portão aí muito rápido. E às vezes você pensa, eu vou pôr para cima que fica, o acabamento fica mais bonito, e depois eu passo uma cola aqui, alguma coisa para vedar, um selante aí. Isso funciona no primeiro momento, mas com o passar dos anos, principalmente se pegar sol, ele vai ressecando e a água acaba infiltrando aí. Bem, pessoal, agora eu já alinhei as duas peças superiores aqui e já até efetuei a solda aí. Uma dica que eu vou dar aqui, pessoal, quando você for emendar a peça, né, depois de alinhada, você vai dar 4 pontos nos cantos. Depois, se você dá mais 2 aqui no meio, todos os lados. E na hora de soldar, você solda pontilhando, sim, né? Mas de uma vez. Evite de parar, depois continuar, porque isso deforma muito a chapa. É bom se você já começar a soldar aí, soldar em volta tudo de uma só vez, sem parar. Porque quando ela esfria e você volta a fazer uma continuação, vamos dizer assim, é bem mais provável que vai ficar estufado aí. E o nosso aí até que ficou bom, ó. Esse é o lado que vai ficar para baixo. Vamos ver o alinhamento. Eu alinho no olho mesmo, tá, pessoal? Mas você pode utilizar uma linha aí pra ver como é que fica. Pra comparar. Mas, geralmente no olho fica muito bom. Agora vamos pôr no cavalete pra gente medir aí e efetuar os cortes. Bem, pessoal, agora eu coloquei a peça sobre os cavaletes aí, né? E realizei aqui alguns traçados. Eu peguei daqui, ó, e coloquei 180 milímetros, que é a espessura da caixa lá. E uma observação aqui, pessoal, é bom sempre medir a caixa antes de realizar esse traçado, porque às vezes na hora de dobrar ela fica um pouco maior ou um pouco menor. Então é bom fazer no comprimento da caixa e não em 180 milímetros. No nosso caso aqui ela deu 178 milímetros. Então eu fiz uma marca aqui que ela vai chegar até aqui. E fiz uma outra aqui, ó, com 65 milímetros, que é a espessura da terça lá, do trilho ao qual vai a rodana aqui dentro, para guiar aí o movimento do portão, né? E aí eu aproveitei e já fiz um traço aqui também com 15 milímetros daqui e outro aqui com 15 milímetros, porque eu vou deixar uma abra aqui na hora de cortar para que isso fique mais forte, vamos dizer assim. E
Uma observação aqui também, pessoal, sempre dá um desconto aqui, ó, porque depois a gente vai colocar uma tampa aqui. E geralmente ela utiliza aí 2 milímetros aqui, então é bom no lugar desses 180, sempre deixar medir a caixa lá e deixar uns 2 milímetros a menos aí pra gente pôr a tampa. E aí, ó, agora eu peguei a trena nesse último traço aqui, ó, que é o traço da terça, né? Puxar um pouco pra cá pra poder filmar. Então peguei aqui desse traço, estiquei a trena e coloquei uma medida até aqui, ó. Que medida é essa? Essa é a medida da largura da folha do portão basculante mais 1,5 cm. E esse 1,5 cm é a folga que vai ficar aqui, ó, entre o portão e a terça trilho. Que isso daí é o seguinte, às vezes a gente fala quanto que eu deixo aí de folga. Eu diria assim, que se o portão for fechado, você deixa aí uns 7 milímetros para cada lado. E se o portão for aberto, você pode deixar até 1 centímetro cada lado aí, porque já que o portão é vazado, não tem tanta necessidade de deixar essa fresta aí muito pequena. E se você deixar ela pequena demais, você pode ter problema lá na hora de pôr o portão depois. Ele vai ficar pegando, corre o risco dele ficar pegando. Aí eu fiz o mesmo traçado que eu fiz lá do outro lado, porém invertido. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, né? Que eu preciso abrir isso daqui para que eu possa introduzir a mão aí para montar as peças aqui dentro. E vai passar o cabo aqui e aqui também. E na hora de cortar, pessoal, eu não vou cortar em cima dos riscos aqui. Eu vou cortar mais ou menos uns 5 milímetros para dentro, para deixar uma aba aí, né? Vou cortar para dentro. E aqui também, no meu caso aqui, eu já separei aquela peça lá, ó, que partes delas vai ser utilizada para se fazer a parte superior do portão social, já que no nosso caso aqui ele vai ter uma inclinação, ele não vai ser reto aqui, né? Ele vai ter uma inclinação virada para dentro aí do terreno. Então, eu vou efetuar esse corte aqui e já volto para mostrar para vocês. Bem, pessoal, depois de cortado ficou dessa forma aí, ó. E as peças que saíram daqui são essas aí. Agora eu vou colocar essa peça aqui do lado e vou começar a montar as caixas que vão aqui. Bem, pessoal, agora eu peguei aqui as duas caixas laterais do portão basculante e comecei a montar. O que eu fiz? Eu peguei elas, peguei as tampas e já encaixei ela aqui dentro. A tampa eu já cortei. Nessa hora a gente já tem que definir aí a altura que vai ficar o nosso portão basculante, né? Essa peça aqui vai ficar com 2,22, que acabado aqui o nosso portão vai ficar com 2,40 por cima. Então eu peguei e fiz o seguinte, eu vou deixar uma peça aqui embaixo com 40 centímetros. Aí eu cortei a tampa aqui, ó, porque daqui para cima ela vai ser parafusada e daqui para baixo eu já soldei para reforçar a caixa aqui, vai ficar uma caixa bem rígida. Então isso aqui eu não soldei daqui para baixo porque aqui a gente vai cortar, vai remover esse excesso aqui. E essa de cima aqui, ó, eu dei apenas 2 pontinhos nela aqui para manter ela no lugar. Que é bom a gente montar aí a estrutura do portão com ela encaixada aqui dentro, porque pode acontecer ela ficar fechada aqui e depois você não conseguir pôr essa tampa. Então é bom você fazer o esquadrejamento do seu portão aí já com a peça montada no lugar aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou soldar a terça trilho. E na hora de pôr a terça trilho, tem que lembrar, não pode esquecer disso, que as peças vão ficar aqui do lado de dentro. Então essas peças tem que ser um par, né? Tem que ser uma com a terça para o lado direito e a outra com a terça para o lado esquerdo.
E para fazer isso eu vou virar uma contra a outra aqui, colocar boca com boca, vamos dizer assim, e montar a terça aqui do lado de cima. Deixa eu virar aqui e já mostro para vocês. Bem, pessoal, agora eu já virei a caixa aí, uma com a boca virada para a outra, né? E centralizei a terça trilho aqui em cima da caixa. E às vezes, pessoal, esse comprimento aqui varia um pouco, né? Então a gente acerta o comprimento sempre aqui por cima, ó, tanto da terça como da caixa também, tá? E aqui, ó, eu centralizei a terça pela parte externa da caixa. Porque às vezes você vai pensar, o certo não é centralizar pela parte interna, já que isso aqui, vamos dizer, ele vem para dentro da peça? Sim, falando do peso, isso aí tem um certo fundamento. Falando do contrapeso aqui, né? Porque para que o cabo fique bem centralizado. Mas a diferença é tão pouca. E essa vantagem de deslocar aí o portão um pouquinho para dentro vai facilitar um pouco a nossa vida lá depois na hora da montagem do braço estabilizador do portão. Então a gente centraliza ela para o lado de fora, mede aqui, né? E depois, para centralizar, e depois põe a mesma medida aqui, a mesma medida daquele lado lá embaixo e dá uma conferidinha no meio, para evitar aí que às vezes a terça pode estar torta e você tá na hora de corrigir isso. E aí vamos começar a soldar ela. Aí a gente dá uma olhada aqui, ó, para ver se ela tá bem encostada uma na outra. E uma observação, sempre que a gente vai colocar a terça aqui em cima, é bom limpar bem essa peça com uma espátula e também com um pano, porque às vezes a hora que a gente solda aqui vem alguma bolinha aqui para baixo, ela fica levantada, fica feio, horrível. E agora a gente vai soldar ela. A gente vai, vamos dizer, dar uns pontos aí a cada 25 centímetros aí, em toda a sua extensão. Dos dois lados, é bom prender primeiro, dando um pequeno ponto, depois dar uma reforçada. Eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Bem, pessoal, agora eu já efetuei aí a solda, vamos dizer assim. A solda não precisa ser muito, tá, pessoal? No máximo um cordãozinho assim, ó, com distância aí entre 25 centímetros um do outro. E já está ótimo. Então vamos para a próxima etapa aí, que agora vai ser montagem do quadro. Bem, pessoal, agora já iniciei a montagem da estrutura aí do portão basculante. Nesse momento, pessoal, no nosso caso aqui, a nossa peça, essa daqui, ó, ela ainda é simétrica, então eu posso escolher que lado que eu vou utilizar dela. Nesse horário, nesse momento, vamos dizer assim, é bom a gente ver o lado aqui da emenda que ficou mais bonito e colocar pro lado de fora aí, virado para a rua, né? Então eu já fiz isso. Depois eu posicionei aqui as duas colunas, né? Alinhei, nivelei ela aqui utilizando uma chave de fenda para ficar bem niveladinho aqui. Coloquei um esquadro para que a gente tenha uma orientação aí, se vai ser preciso abrir ou fechar, ou seja, para cá ou para lá. E pelo esquadro dá para perceber que lá está precisando fechar, vem para cá. E então, isso aí eu já decido de que lado que eu vou pontear aqui. Lembrando, pessoal, que para acertar essa altura aqui, é bom a gente fazer o seguinte: pega um esquadro aí, uma lâmina bem retinha, né? E coloca ele aqui, ó. Deixa bem nivelado aqui. Não é de fora a fora não, porque geralmente aqui é meio abaulado assim. O canto aqui é o importante. Então pontei por dentro, porque se eu ponteasse desse lado eu não conseguiria fechar, porque ia encostar aqui, né? E fiz a mesma coisa do outro lado. Certo? E agora eu coloquei a trena e vou medir por dentro aqui, ó. Enrosquei ela nesse ponto da outra peça e medi até aqui. E agora vou colocar essa mesma medida aqui embaixo, para que as duas colunas fiquem paralelas. E vou pegar essa barra que eu já coloquei no tamanho do portão aí, ó, e vou travar aqui, ó. Vou travar apenas com um ponto, tá, pessoal? Porque eu ainda tenho que fazer o esquadrejamento. Se eu der 2 pontos assim, ela não dobra mais. Ou seja, ela não torce, né?
E aí, depois que eu fizer isso, eu venho aqui para a parte superior e meço em diagonal, de lá até aqui e daquele canto lá até aquele canto ali. Isso se o comprimento dos pés estiverem iguais, tá, pessoal? Se tiver diferente, você tem que acertar primeiro antes de medir em diagonal. Aí, estando as diagonais iguais, significa que o nosso portão está em esquadro. Aí eu coloco uma travessa aqui, ó, uma peça mais ou menos de 1 metro aí de travessada aqui, bem a 45 graus, bem próximo, vamos dizer assim, e travo. Faço isso aqui e também lá naquele canto lá. Isso vai manter o portão no esquadro. Aí eu já realizo também mais um ponto aqui, outro ponto aqui. Desse lado nós vamos tampar. Aquele outro lado lá, como vamos emendar lá a caixa do portão social, não há necessidade de tampar. Quanto a tampar aqui, tem que ser tampado sim, para que fique bonito. E também para evitar aí que quando o pedreiro for chumbar lá, fazer uma coluna lateral aí, enche de massa ou coisa parecida. E às vezes, antes de tampar, a gente pode colocar as roldanas que vão aqui dentro, né? Vai uma aqui e outra do lado lá, onde vai ser passado o cabo de aço. Que estando aberto assim facilita bastante para a gente soldar aí. Talvez eu vou até fazer isso, apesar de que dá para fazer do lado de lá, abrindo a caixa. Outro detalhe também, falando nisso, sempre que for alinhar essas peças para que fique bonito, mais bonito a parte de fora do que de dentro, né? Que se a gente for sacrificar aí um lado bonito, um lado feio, vamos dizer, vamos colocar o bonito sempre voltado para a rua. Então a gente monta desse jeito, tá? Com a abertura da caixa para baixo, para que aqui fique bem alinhado. Se tiver alguma diferencinha, vai ficar pro lado de lá. Então é isso aí, eu vou realizar essas tarefas que eu fiz aí e já volto para mostrar uma próxima etapa para vocês. Bem, pessoal, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Não deixe de ver aí o 6º vídeo da série, onde vamos montar as roldanas no nosso portão. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueça aí daquele joinha e de se inscrever em nosso canal. Então, por enquanto é só e até a próxima aí.